Amigos, um abraço de luz, doce bênção dos bons espíritos no vosso coração. Que doçura é estarmos aqui e ainda que não no mesmo lugar físico, geográfico, podermos darmos as mãos, unirmos nossos sentimentos, nossos pensamentos no mesmo sentido, no mesmo caminho, a fim de que possamos mais e mais unir forças e compreender os mecanismos maravilhosos de viver e vencer que todos nós possuímos dentro de nós. Disse o amigo Jesus: brilhai a vossa luz diante dos homens. E se não me engano, Albert Einstein, um dos maiores cientistas do século passado, asseverou que o homem nada mais era do que luz coagulada, luz condensada. Então, não é engano quando alguns amigos espirituais nos solicitam que por onde passemos, deixemos o nosso toque de luz. Por onde passemos, deixemos a nossa expressão radiante, luminosa, abençoada, no local e principalmente nos corações que venham a cruzar o caminho conosco. E é tão curioso quando a gente fala disso. Hoje, por exemplo, nós trazemos para a nossa meditação, para a gente ver que essa expressão dos espíritos não é em vão. Nós temos a capacidade mesmo de tocar as coisas, de tocar as pessoas e deixar a impressão de nossa alma nelas. No livro Chico Xavier, Mandato de Amor, na primeira parte, capítulo 2, tem vários depoimentos do Arnaldo Rocha, grande trabalhador e divulgador da doutrina espírita, que durante muitos anos conviveu com o médium Chico Xavier. E nesse capítulo há um subtítulo lá chamado Casos de Psicometria, em que o Arnaldo Rocha fala de fenômenos impressionantes que ele testemunhou em contato com o querido Chico Xavier. No item 16 desse capítulo, que fala exatamente de alguns casos de psicometria, o Arnaldo Rocha descreve esse evento. Eu havia acabado de ler Enigmas da Psicometria, de Ernesto Bozano. Esse tipo de faculdade medianímica, onde o médium em contato com determinados objetos toma conhecimento de tudo o que os envolvera, sempre me impressionou. Em nossa alma querida, tenho várias observações sobre o fato. A alma querida era como ele chamava, o querido Chico Xavier, né? E psicometria, então, seria essa faculdade, né, de um médium de não tocar um objeto, conseguir ler a história desse objeto, quem tocou, um evento específico ocorrido com esse objeto. E ele descreve tal história. Uma ocasião, presenteei Chico com uma joia, um broche de ouro e ametista, feito com um par de alianças que pertencera à minha mãe, e que fora confeccionado sob encomenda para Meimei, na época minha noiva. Era um ornamento de grande estima para mim. Entretanto, nada comentei com Chico, porque, para quem não sabe, Arnaldo Rocha, ele foi noivo de Meimei. Sabe Meimei? Aquele espírito, tem uma série de livros psicografados pelo Chico Xavier, tem um monte de mensagens psicografadas e diversas obras, das mais de 400 obras psicografadas pelo Chico Xavier. Meimei foi noiva de Arnaldo Rocha enquanto estava encarnada. E desencarnada, ela escreveu textos, mensagens lindíssimos através da mediunidade de Chico Xavier. Quem não teve, por exemplo, a oportunidade de ler, leia o livro Pai Nosso, todo psicografado pelo Espírito Meimei. Tem mensagens e contos e exemplos ali maravilhosos pelo Espírito Meimei. É dela que ele está falando. O broche que ele estava dando ao Chico foi dela, e antes tinha sido alianças de sua mãe.
Aí fala assim: ao ofertá-lo ao amigo, reparei que o tocava curiosamente, rodando entre os dedos, passeando com o tato seu desenho, a sua forma, suas reentrâncias. Depois de um certo tempo, Chico falou: Arnaldo, meu amigo, este objeto tem histórias. Histórias da sua querida mãe, histórias de Meimei. Fale-me sobre ele. Como sempre, Chico me surpreendera com seus conhecimentos espíritas. Tudo o que eu sabia sobre o broche, o médium já sabia de antemão. Ou melhor, soube pelo simples contato das suas mãos abençoadas. Ele não sabia, Arnaldo, quando deu o broche, não contou nada. Que tinha sido de Meimei, antes eram anéis que pertenciam à sua mãe. De Chico tocar, ele conseguiu ali visualizar como um filme a cena, a história daquele material que havia ficado impregnado do toque de seus antigos donos, ou melhor, suas antigas donas. Este é um exemplo maravilhoso de como realmente nada que a gente toque, um lugar onde a gente passe, algo que demos aos outros, não se apaga simplesmente, não se desfaz como nuvem etérea, mas pelo contrário, fica impregnado de nós mesmos. Dar algo a alguém, de verdade, é dar algo de si à pessoa. Falar a alguém é transmitir forças vivas que hão de acompanhar aquela pessoa, onde quer que vá. Orar por alguém é envolvê-la em forças maravilhosas que a acompanharão, aliás, aonde quer que ela vá. Porque se num objeto nós temos a capacidade de tocar e deixar impressionado as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa trajetória de vida, o que é que não poderemos fazer quando de verdade, amando, bem-querendo, trabalhando com dignidade uns pelos outros, que é que não deixaremos na vida dos outros, no caminho dos outros, quando nós tocamos realmente com luz, com bondade, com compaixão. Portanto, aproveitemos alegremente a vida, tocando com luz a tudo e a todos, para que essa luz deixe seus rastros abençoados por toda parte. Muita paz e doce inspiração dos bons espíritos no seu pensamento.